One Piece se trata de um anime de piratas, mas tem uns caras que possuem uma resistência tão fora do comum que a gente começa a imaginar que esses caras são imortais, capazes de resistir a tudo nesse mundo. Mas você se lembra quem são esses personagens que são quase imortais na obra? Chega mais, que é isso que eu vou te mostrar. Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Animes Inexplicáveis. Aqui você ficará por dentro de tudo, mas tudo mesmo sobre o universo dos animes. Então clica no botão de inscreva-se e deixe seu like, pois estando fechado comigo, você não tem nada a perder. E eu coloquei uma magia especial nesses botões. Se ele não brilhar, comenta aqui embaixo, fechou? E no nosso sexto lugar temos a criatura mais forte do mundo, Kaido. O cara literalmente está acima de qualquer um dessa lista quando o assunto são seres quase imortais. Primeiro que ele desafiou a marinha sozinho, foi capturado 18 vezes, sentenciado à morte mais de 40 vezes. Sempre que era enforcado, as correntes se quebravam. Quando ia pra guilhotina, as lâminas se destroçavam. Ninguém no mundo era capaz de matá-lo, nem mesmo ele. Essa era só um dos grandes feitos que Kaido tinha ao longo de sua vida como um temível pirata. Com a Wou no Mi, ele tem o poder de se transformar em um dragão azul mitológico. O poder dessa criatura chega a ser tão grande que muitos dizem que essa é a Zoan mais forte de todas. Além de se transformar em um dragão por completo, Kaido também consegue atingir a uma forma híbrida, onde reveste seu corpo por completo com as escamas do dragão. Esse poder é basicamente o que o torna quase invencível, pois sua principal característica é a força bruta e a resistência quase impecável. Então, já que ele é forte naturalmente, a fruta do dragão acaba potencializando ainda mais a sua força, tornando uma das criaturas mais invencíveis desse mundo. Um exemplo notório disso foi em sua batalha em Onigashima. O cara simplesmente tancou um golpe dos 9 bainhas simultaneamente, acabou com eles, bateu nos supernovas, sofreu vários golpes deles, depois teve mais 2 lutas em que nocauteou o Luffy, e ainda teve energia suficiente para lutar de igual para igual com o Luffy na 5ª marcha. E isso tudo enquanto estava usando suas nuvens para carregar a ilha de Onigashima. O cara é literalmente quase imortal. Tanto é que a gente ainda acredita que ele possa estar vivo, mesmo depois de ter mergulhado na lava após sofrer tudo isso que mencionei para vocês agora. E agora, no 5º lugar, temos a mulher mais forte do mundo, Big Mom. Assim como Kaido, eu acredito que a Lin Lin seja um dos maiores monstros. A sua resistência é uma das maiores provas de que ela quase não morre. Um exemplo disso foi na luta contra Kid Lao, onde os dois supernovas passaram horas e horas martelando a coitada da velha. E mesmo após ela sofrer diversas vezes com o poder do despertar dessas 2 frutas, ela ainda se manteve consciente, sendo que só foi derrotada após os dois bolarem um plano para jogar ela na lava. Mas se liga só, eu acredito que a Big Mom no seu auge foi um dos seres mais completos e absurdos no quesito de poder de luta, podendo ser ainda mais resistente do que atualmente. Eu não estou falando da Big Mom atual que foi derrotada em Wano, eu estou me referindo à Big Mom jovem, quando ainda tinha seu corpo esbelto e perfeito para uma batalha. Para pra pensar, hoje estando com aquele corpo velho e fora de forma, ela é capaz de lutar contra piratas extremamente fortes, que são capazes de lançar ataques cortantes e destrutivos. Mas então me diz aí, você acha que a Big Mom é mais forte que o Kaido? Ou vice-versa? Deixa aqui nos comentários. Mas mesmo estando velha, o Kid e o Lao foram ao limite de seu despertar para finalmente derrotar ela. E olha que eles nem sequer conseguiram deixar a Big Mom inconsciente. A única forma que conseguiram vencê-la foi usando seus poderes de forma estratégica para que ela não conseguisse impedir sua queda para o subterrâneo de Wano. Ou seja, se fosse para os dois deixarem a velha inconsciente, eles teriam que usar o despertar de suas frutas mais umas 2 ou 3 vezes. Então imagine a Big Mom 40 anos mais jovens, com um corpo decente para a batalha, só que muito mais forte e veloz. Ela provavelmente tinha o dobro da velocidade e da força que tem atualmente. Tanto é que o próprio Roger atacou ela e sua tripulação, mas a Big Mom, mesmo não tendo Katakuri e o Cracker no auge ao seu lado, ainda conseguiu sobreviver. Com todo esse poder, não seria exagero dizer que ela era a imediata de Rocks.
Então, por possivelmente possuir uma resistência e força física que superam a do próprio Kaido, eu coloco a Big Mom como um dos seres mais fortes e imortais de One Piece. E no quarto lugar, a gente tem o futuro rei dos piratas, Luffy. Se existe um cara que é imortal, esse cara é o Luffy. Um exemplo disso é nas batalhas que ele teve contra o Kaido. Primeiro, o Luffy perdeu lá na região de Kuri, onde o Kaido venceu o Chapéu de Palha facilmente após acertar o seu bastão bem na cara dele. A segunda derrota do Luffy foi durante a batalha entre os Supernovas contra o Kaido e a Big Mom. Nesse caso, os Supernovas conseguiram derrotar a Big Mom, mas o Luffy levou uma na cara que acabou ficando inconsciente. Depois disso, ele teve o seu X1 com Kaido, mas foi derrotado e logo jogou ele lá embaixo do país de Wano. Quando voltou, o Luffy veio com mais sede de vitória ainda, mas foi derrotado após sua luta ser interrompida pelo agente da CP0. E por fim, depois de voltar da cova mais uma vez, o Luffy finalmente se transformou e alcançou a forma de Nika, o deus do sol. Dessa forma, ele pôde bater de frente com Kaido, chegando ao ponto de brincar com ele em algumas ocasiões. Depois de uma batalha em proporções épicas, o Luffy finalmente conseguiu vencer. Ele inflou seu punho em uma proporção similar à de uma ilha e pôde vencer o Kaido em um confronto direto. Cara, eu sei que isso é poder do protagonismo, mas não deixa de ser um fato que o Luffy quase não morre, né? E no top 3 temos o homem mais forte do mundo, Barba Branca. Newgate, mesmo estando velho e doente, teve que ser bombardeado centenas de vezes. Teve que ser empalado por espadas outras centenas de vezes, lutou contra Akainu, Aokiji, Kizaru, vice-almirantes, gigantes e dezenas de capitães da marinha antes de morrer. Diversos tiros, espadadas de marinheiros, vários ataques foram desferidos ao homem mais forte do mundo. Apesar disso não ser o suficiente para tirá-lo do combate, Newgate ainda se manteve em pé para dar continuidade. Mas é óbvio que essa quantidade enorme de danos estava causando sérios problemas à sua saúde. E para terminar com tudo isso, Barba Negra chega bem no finalzinho da guerra, aproveitando o momento que Newgate já estava fraco. Ele e todos os seus tripulantes desferiram diversos tiros no corpo do Barba Branca, que foram o suficientes para acabar com qualquer condição física que ele ainda tinha para manter uma luta. 267 espadas cortando seu corpo, 46 tiros de canhão e com sua capa caindo no chão, Edward Newgate morreu em pé, mostrando que a marca em suas costas nunca terá nenhum arranhão. O cara realmente apanhou muito na guerra e ainda quase ficou vivo. Ele só não continuou vivo porque realmente não tinha jeito, né? Mas caso ele estivesse no seu auge, isso provavelmente não teria matado ele, e o resultado da Guerra dos Maiorais seria diferente. E chegando no top 2, temos o herói da marinha, Garp. Por que eu coloquei o Garp nessa lista? Simples. Dentre todos os maiores nomes da pirataria da velha geração, Garp é o único que ainda está vivo. Ou melhor, ele não só está vivo, como também ainda está trucidando os adversários que vê pela frente. Mesmo estando velho e longe do seu auge físico, ele simplesmente bateu no Aokiji, que há 2 anos atrás ele estava sendo um dos almirantes mais fortes do mundo todo. Mas o que me faz realmente colocar ele nessa lista é que o Garp, diferente de nomes como Barba Branca e Roger, ele não demonstrou nenhuma doença. Provavelmente o que fez esses dois piratas ficarem tão doentes foi o fato deles terem passado por inúmeras batalhas que lhes custaram quase a vida. Garp, por ser dessa mesma geração, provavelmente teve que passar pelas mesmas coisas que eles, mas mesmo assim, o cara simplesmente está completamente saudável. Não demonstra doenças, luta a hora que quiser e espanca navios de guerra só pra treinar. Olhando pro Garp, talvez a gente até pense que o cara seja imortal e nunca vá passar por coisas como Newgate e Roger passaram. E no top 1 temos o suposto rei desse mundo, Insama. Agora chegamos num cara que literalmente é imortal. A gente já teorizava que o rei do mundo fosse do século perdido. Isso foi provado durante a conversa entre Sabo e os revolucionários, onde eles disseram que o nome Insama já estava presente entre os criadores do governo mundial. Ou seja, esse cara já tem mais de 800 anos. Com certeza, ele deve ter passado pela cirurgia perene da Ope-Ope no Mi, o que acabou lhe dando a vida eterna. E até hoje, ele é o único ser imortal de One Piece, que respira até os dias atuais por quase 1 milênio. Mas o que realmente é imortal
é o ato de se inscrever aqui no canal. Se você gastar seus próximos 2 segundos para se inscrever, vai eternizar isso pro resto da vida e vai ajudar o nosso canal a se manter em crescimento. Vai ser um grande prazer ter você aqui com a gente. Agradeço muito pela atenção. Um grande abraço e até a próxima!